Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para lembrar vocês, hoje tem a semifinal, a segunda partida da semifinal do Baianão 2024, e hoje tem Bahia jogando na Casa de Apostas da Arena Fonte Nova, jogando aí por uma vaga na final do Baianão, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, né, aquele nosso jabazinho básico que já está passando aqui na parte de baixo da sua tela. Inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito, inscreva-se, dê essa moral e ative esse sininho aí das notificações. Ajude a gente com essa moral aí, beleza? Nós estamos querendo chegar aqui, aos 5.000 inscritos, e aí a gente depende dessa sua moral, valeu? Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado, e lembre-se, mais uma vez, deixa o like, valeu? Então, vamos falar dessa semifinal, um abraço. Falando agora da semifinal, vocês viram aí a abertura do Bahia, né, que é sempre muito legal, eu gosto sempre de colocar ela no início. Para a gente falar aí dessa semifinal, nós vamos pegar as informações que estão no Jornal à Tarde. O À Tarde já faz um resumão dos dois times, certo? Lembrando, a classificação, a gente não pode esquecer aqui, a classificação do campeonato. Então, classificação do campeonato, nós temos o Bahia em primeiro, o Vitória da Bahia em segundo, o Barcelona em terceiro e o Jequié em quarto. Adriano, por que você está colocando isso? Aqui só tem a primeira fase. Aqui tem a primeira fase, mas o Vitória e o Bahia, ambos os times venceram na primeira partida da semifinal. Então, qual é o resultado disso? Os dois times agora têm 22 pontos, e o saldo que era de 6 gols, agora está com a diferença de 5 gols, certo? O que isso significa? Isso significa que o Bahia, se quiser ter a vantagem nas finais, o Bahia precisa fazer mais pontos que o Vitória. Ou seja, se o Bahia vencer hoje, né, o Bahia faz mais pontos e empata com o Vitória, e aí vai ficar na dependência aqui, do saldo de gols. Mas, se o Bahia empatar hoje, para o Bahia chegar na final e ter a vantagem de jogar em casa, o Bahia vai precisar fazer mais pontos que o Vitória. Então, se o Bahia empatar hoje, o Bahia precisa secar o Vitória no jogo do domingo para que o Vitória ou empate ou perca a partida dele. Então, o ideal hoje é o Bahia vencer. O Bahia vencendo, o Bahia joga toda a carga para o Vitória da Bahia. E aí, se o Bahia vencer de 1-0, 2-0, 3-0, ou 1-0, 2 ou 3, o Vitória vai ter que tirar aqui, o saldo de pelo menos 5 gols. Ou seja, vai jogar em casa tendo que aplicar um balaio gigante, coisa que não é característica do time do Vitória da Bahia, né? Mas essa é a situação. Então, Bahia hoje não pode jogar para empate, Bahia tem que jogar para triunfo e para vencer. Bahia tem a vantagem do empate? Tem sim, senhor. Mas a vantagem do empate, como o jogo da volta pode ser na casa do adversário, então o Bahia tem que jogar para pirão e para vencer, beleza? Dito isso, agora nós podemos aqui aproveitar o resumo de notícias do Jornal à Tarde. O À Tarde já publica aqui, na sua edição online, um resumo aí, Vitória deve vir mesclado para o jogo da volta. E Gipão vem com uma mudança na defesa. Ou seja, começando aqui pelos visitantes, começando pelo Gipão, pelo Jequié. O Gipão, a única modificação que ele vem é o zagueiro Sérgio Baiano, que infelizmente sofreu aquela entrada do Everaldo, caiu e acabou fraturando aí a coluna, certo? Então, com desfalque do zagueiro Sérgio Baiano, por conta de lesão que afetou a coluna, o experiente Gabriel Macedo deverá ser escolhido pelo técnico Gabado Júnior. No mais,
A Jequié deverá contar com seus principais jogadores, como o goleiro Marcos, o volante Cuca e os atacantes Kainan e Alex Gonçalves. Ou seja, a equipe do Jequié ela vem exatamente igual à equipe que jogou no sábado passado. Então, força máxima para o Jequié. Lembrando, o Jequié já garantiu a vaga dele para a Série D de 2025. Então, para o ano que vem, o Gipão já tem um calendário um pouquinho maior, beleza? Agora nós podemos falar do Bahia. Segundo, a tarde tricolor deve vir mesclado para o jogo da volta. Bahia vem de 3 jogos fora de casa, com uma sequência de viagem desgastante. Lembrando, hein? O último jogo do Bahia, o Bahia foi lá em Caxias do Sul. Então, já vem de Caxias do Sul. Aí, a tendência é que Rogério Ceni siga com a equipe mesclada para o jogo da Fonte Nova. A gente já falou sobre isso, né? A tendência é que Rogério Ceni use a base do time do sábado passado e não a base da terça-feira que jogou. Dessa forma, né, ele deve poupar aí Everton Ribeiro, talvez Cauli. Em recuperação de lesão, Cicinho segue fora da equipe. Convocado pela seleção da Colômbia, Santiago Arias deverá ser titular na lateral direita. Aqui é importante. O Arias deve se apresentar na segunda-feira, então, eventualmente, ele pode jogar no dia de hoje, né? Se ele não fosse se apresentar para a seleção colombiana, seguramente ele não jogaria. Ele está no banco e quem entraria seria o Gilberto. Aí fica ao cargo do Mister Ceni se vai dar esse descanso para o Arias ou se vai simplesmente botar o Arias para jogar. Segundo o Jornal à Tarde, o Arias deve ser o titular da direita. Eu acho que seria uma boa também, porque aí ele viaja no domingo tranquilamente, né? Vai para a Colômbia, se apresenta na segunda, o jogo vai ser no dia 20, então a seleção, na verdade, jogo dia 20, não, jogo dia 20 é o jogo do Bavi, a seleção joga no dia 22, alguns dias para se recuperar e para se for jogar no dia 22, e depois ele joga no dia 26. Ou seja, 22 e 26. Tranquilamente aí jogar uns 50, 60 minutos de forma tranquila e ajudar o Bahia, né? Voltando, fazendo o segundo jogo, dia 26, o Arias deve voltar aí, chegar no dia 28, ou seja, talvez jogue no jogo do dia 30. Então, Luciano Juba deve voltar à lateral esquerda, com Biel sendo recuado para a armação. Ademir deve pintar no ataque ao lado de Estupiñán. Eu acho que o ataque vem com o Estupiñán realmente, ele não vai colocar Everaldo, deve aproveitar aí para dar esse descanso ao Everaldo, e o descanso ao time base que fez essa viagem, jogo, treino, né? Com isso aqui, se vocês observarem, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, eles não deverão jogar da mesma forma que aconteceu no sábado passado, no dia 9, eles não jogaram. Então, a expectativa é que eles realmente não joguem, tá? E aí, com isso, nós vamos ter as seguintes escalações, segundo o Jornal à Tarde. Na equipe do Gipão, o goleiro Marcos Elivelton, o zagueiro Gabriel Macedo no lugar do zagueiro machucado, Jean e Espeto Júnior, Azevedo, Guga e João Grilo, Capa, Kainan e Alex Gonçalves. Essa aqui seria a escalação do técnico Gabardo Júnior, certo? E aí, logo mais acima, a gente já vê a escalação do Bahia. Adriel no gol, normal. Santiago Arias, aquilo que a gente falou, provável de estar aí escalado. Santiago Arias na lateral. Gabriel Xavier e David Duarte, a dupla de zaga que o Bahia vem fazendo no revezamento. Na esquerda, aqui, Luciano Juba. Na volância, dando suporte ao Juba, você tem o Rezende, Iago Felipe, e aí você tem Biel e Biel no meio campo, e no ataque a gente tem Ademir, Rafael Ratão, centralizado, o Oscar Estupiñán. Eu acho,
Eu acredito que esse time é um time bom e nós não vamos ter aí problemas problemas de levar gol ou de falta de competitividade, né? Então, acredito que essa formação aí, por isso que eu resolvi utilizar, ao invés de fazer uma escalação minha, acredito que essa formação que o Jornal à Tarde está propondo é uma formação boa, uma formação competitiva que pode levar o Bahia ao triunfo nesse jogo de hoje. Lembrando que o que nós queremos é o triunfo, a gente não pode ter empate no jogo de hoje. O ideal é a gente ter o triunfo para ficar independente no jogo no domingo. Valeu? Bom, galera, só para a gente finalizar esse vídeo, né, antes do jogo Bahia e Jequié, colocar para vocês aqui a entrevista coletiva do zagueiro David Duarte, que a gente já viu na escalação aí, né? O David Duarte deverá ser o titular na zaga do Bahia do jogo de hoje. Então vamos ver a entrevista coletiva aqui do David Duarte. Entrevista coletiva com o zagueiro David Duarte. David, boa tarde. Lucas César Sival Anjos faz uma pergunta parecida. Depois de classificação em Caxias, já tem um clássico na próxima semana. Como está o psicológico de vocês para suportar tantas partidas decisivas em tão pouco tempo? É uma quantidade de jogos aí bastante importante, né, nesse início de temporada. Mas não podemos esquecer que antes do clássico tem um jogo importante pelo Baianão aí, que é contra o Jequié, conseguimos uma vantagem no primeiro jogo de 1-0, mas sabemos da dificuldade do segundo jogo, mas com o apoio da nossa torcida na Fonte Nova, temos tudo para se classificar para a final. Pergunta de João Luiz. David, a necessidade do Bahia de vencer para garantir uma possível vantagem na final em casa coloca um tempero extra na partida onde o adversário se torna um franco atirador? Como você... Como se a gente precisa vencer, mas a gente tem outra que é. Mas jogando na nossa casa, a gente sabe do nosso potencial. O campo também é bastante. E se o nosso time estiver bem encaixado, vai sobressair e vamos conseguir o triunfo e a liderança em casa. A pergunta de Jailson Baraúna. David, como tem sido a questão dos treinamentos para poder continuar rendendo bem nas bolas aéreas ofensivas e defensivamente para brigar por um caminho nessa titularidade? Cara, a gente treina bastante com Chaves aqui, né, na véspera de jogo. Não tem muito tempo de treinar, então na véspera de jogo é onde a gente dá um pouquinho mais de ênfase na bola parada. E como a minha estatura ajuda bastante, a gente aproveita o máximo possível ali com o batedor, ali com o Biel, com o Juba, qualquer um que for bater, para encontrar ali o caminho certo e se posicionar bem para conseguir o êxito, né, na bola parada ofensiva. Na defensiva a gente se posiciona ali também de acordo com o batedor do adversário. E vem dando certo, né? Não só eu fiz os gols aí, mas Canu já fez também, Gabriel Xavier também. A bola parada está sendo importante aí pro nosso esquadrão. A pergunta é de Marcos Mutari. David, os zagueiros têm sido fundamental na construção de jogadas para os gols do Bahia. Mas, ao mesmo tempo, ataque. Como achar esse equilíbrio? Hoje em dia o zagueiro tem que criar jogada, né? Hoje é o construtor, diferente de algum tempo atrás, mas ele disse, o passe cuidar, desligar, analisando se que fizer a jogada junto com o goleiro adversário, que podemos diminuir a quantidade de gols sofridos. Pergunta de Lado Góes. Qual a vantagem conquistada no primeiro jogo? Qual deve ser o comportamento do time, principalmente pro lado defensivo na partida de amanhã? O comportamento é o mesmo dos últimos jogos, não vai mudar. Não vai mudar a vantagem. Temos que saber que quando entrar em campo ali é 0-0 o jogo, não vamos pensar no jogo passado. Temos que viver um momento, saber o que o jogo vai pedir. Mas, ultimamente, nos nossos jogos na Fonte Nova ali, com o apoio da torcida, o nosso time ali vai para cima. Pergunta de Marinho Júnior. David, qual a análise que você faz do seu início de ano? Diferente do ano passado, né, que foi
pouquinho conturbada com lesões. Esse ano estou muito feliz. São 2 gols já na temporada. Diferente do ano passado, foi apenas um. Em poucos jogos jogados, 7, 8 jogos jogados, se não me engano. E pretendo melhorar essa marca, se Deus quiser aí. E conquistar mais o título estadual, né, esse ano, o título da Copa do Nordeste, que a gente ano passado não ficou pendente. Penúltima pergunta de Gabriel Bacelar. A rotação do grupo tem auxiliado na comissão a evitar lesões e controlar a carga de cada atleta. Mas na visão do atleta, o quão importante é essa rodagem para que em qualquer oportunidade que apareça, você esteja preparado fisicamente? Cara, é como você disse, né? Essa rodagem está sendo importante para todo mundo. Então, a gente sabe da área de partida, né? E poder ter um elenco desse, e o professor Rogério Ceni saber administrar é muito importante. Então, a gente fica muito feliz, a gente conversa entre a gente, porque está todo mundo tendo a sua oportunidade de poder dar seu melhor, que vai chegar uma fase, né, que vai se manter um time, mas cada um vai ter tido a sua oportunidade. Última pergunta de Douglas Santana. Nos últimos jogos contra Ceará e Caxias, o Bahia virou o placar. Só que nos minutos finais, em uma partida levou empate, na outra passou por pouco. O que fazer para evitar esse susto nos minutos finais? Cara, isso acontece quando a equipe adversária está perdendo, né? Se joga todo mundo para cima, ainda mais nessa reta final de jogo, mas manter o foco 100% na partida, atenção redobrada nesses finalzinhos de jogos, para não ser surpreendido. Aí, né, entrevista do David Duarte, o importante é ele falar, ele disse que em algum momento na frente, né, o Bahia vai seguir com um time só. Então, enquanto você vê um monte de gente aí reclamando, porque tá revezando, ele tá mantendo o ritmo, dando ritmo de jogo às reservas e descansando uma equipe que ele acha que é titular. Enquanto isso, ele pode experimentar vários jogadores, né, em várias posições, em vários momentos de partida, e aí ele vai dando uma carga mais ou menos próxima para todos os jogadores. Para quê? Para quando chegar lá na frente, ele poder usar um time só. Lá na frente é onde é o Campeonato Brasileiro. Então, o objetivo do Rogério Ceni é manter um time para o Campeonato Brasileiro. Aí, no Campeonato Brasileiro, ele vai manter uma base e pode ir pensando um jogador ou outro para a sequência do campeonato. Valeu? Então, galera, é isso aí. Tá aí, ó. Definimos as equipes de Bahia, as equipes do Jequié que devem jogar nesse jogo hoje. Hoje tem Bahia, lembrando a vocês, em Bahia e Jequié, 16 horas, Casa de Apostas, Arena Fonte Nova. Bahia joga pelo triunfo. Então, vamos aguardar agora que hoje tem Bahia. Valeu? Um abraço e já fui, papá!